Olá, eu sou Antônio Gonçalves Júnior, diretor artístico do Olhar de Cinema e produtor de filmes. E hoje quero falar com você sobre a curadoria em festivais, tentar desmistificar algumas coisas que a gente ouve por aí e explicar um pouquinho como que funciona esse processo de seleção de filmes dentro dos festivais Brasil e mundo afora. O processo que eu vou contar aqui, ele é baseado muito numa experiência minha como diretor artístico do Olhar de Cinema durante 8 anos e também não tem como deixar de lado a minha experiência como produtor de filmes, ou seja, eu estou tanto recebendo filmes de pessoas que enviam para o Olhar de Cinema, assim como enviando filmes que eu produzo, que eu sou produtor, para alguns festivais. É interessante porque aprendi muito estando desses dois lados, né? Primeiramente, eu acho que qualquer curadoria, qualquer processo de curadoria, a gente parte sempre de uma motivação maior, né? O Olhar de Cinema, ele surgiu com uma motivação muito de compartilhar filmes. Então, a partir disso, que foi o tom que guiou todas as edições do festival e acredito que até hoje ele guia o nosso processo de curadoria dentro do festival, que é essa vontade de compartilhar aqueles filmes que a gente acredita que gerem reflexão, que gerem debate, tanto pelos seus aspectos de linguagem, de estética mais formal, assim como os aspectos de conteúdo, temática e assuntos abordados nos filmes. Então, o festival, na minha visão, ele tem muito a missão de buscar filmes, de exibir filmes que as pessoas normalmente não teriam acesso a eles, porque acaba que nossas salas de cinema são dominadas pelos mesmos filmes, né? Você basicamente tem pouquíssimas opções quando você vai ver um filme num cinema, porque todas as salas estão passando a mesma coisa. Para nós, tinha essa missão, essa obrigação de exibir filmes que a gente achava interessante, filmes que tinham uma ligação com a contemporaneidade, que traziam assuntos que estavam em discussão, que traziam inovações ou experimentações ou busca de linguagens que estavam antenadas ou conectadas com o hoje, né, com o agora, e que a gente acreditava que precisava ser exibido porque instigava a gente, não? Instiga os curadores e não necessariamente passa por uma questão de gosto, né? Porque muitas das vezes não é questão de gostar ou não gostar do filme, mas sim entender que aquele filme é importante dentro daquela programação porque ele despertou algum sentimento e muitas vezes o sentimento é quase que o oposto de gostar, é quase que um ódio também é interessante quando ele desperta isso porque gera discussão. Exibir só o que eu gosto? Não, não é isso. Até porque normalmente uma comissão de curadoria ou um processo de curadoria é formado por diversas pessoas. Então pode ter aquele filme que eu gostei e outra pessoa não gostou, mas não significa que esse filme não tem que ser exibido. Por isso eu sou diretor artístico, eu vou falar, não vai exibir só porque eu não gostei. Não. Se ele motivou alguém, se ele instigou alguém, se ele despertou algum sentimento em alguém da equipe, é um filme que deve ser exibido. Então, para nós, um dos pilares que a gente aprendeu em todas essas edições que realizamos do Olhar de Cinema é ter uma equipe diversa de curadoria. Então, uma equipe com homens e mulheres com diferentes backgrounds, diferentes bagagens culturais, cinematográficas e de visão mesmo, dentro de uma linha curatorial maior, mais ampla, né, claro, mas que possibilitasse a gente selecionar filmes que fossem os mais diversos possíveis para a gente não ter os 130 filmes a mesma coisa, né? Então, quanto mais diversidade a gente tinha dentro dessa equipe de curadoria, mais instigante, mais interessante o processo se tornava. E a partir disso, muito se criou a visão do Olhar de Cinema, enquanto que outros festivais têm linhas curatoriais diferentes, felizmente, porque aí possibilita que filmes que não entraram aqui estejam em outros festivais e vice-versa. Então, entender isso para não se frustrar também com relação aos festivais é importante, de saber que cada festival tem seu perfil e são perfis diferentes, felizmente, que acaba tendo espaço para uma gama bem grande de filmes serem exibidos dentro desses festivais. Muitas vezes as pessoas falam, você tem que conhecer as pessoas dentro do festival, dos curadores, para o filme ser selecionado, e eu posso afirmar categoricamente que não é necessário, assim. Diversos filmes aí, falando como produtor, diversos filmes que a gente fez, enviamos para festivais, não conhecemos ninguém, fomos selecionados, festivais grandes até. O inverso também ocorre, de chegar filmes para nós em que
A grande maioria, por exemplo, dos filmes que a gente exibe no Olhar de Cinema são de realizadores e realizadoras que a gente não conhece, na maioria das vezes a gente nem ouviu falar sobre essas pessoas e acabamos selecionando os filmes. Se precisasse ter essa relação de conhecer os curadores ou as curadoras, a gente só exibiria filme de gente que a gente conhece. Não. 90%, 85% dos filmes selecionados para o festival são de pessoas que a gente não conhece. A grande maioria dos festivais é assim. Claro que tem algum outro festival maior, super gigante, que trabalha em cima de nomes e tal, mas esses são casos muito fora da curva. A grande maioria dos festivais, eles estão interessados no filme, estão interessados naqueles filmes que eles acreditam, que está dentro da linha curatorial daquele festival. Não há essa necessidade de conhecer alguém, de conhecer o curador, de conhecer o diretor artístico do festival e por aí, porque a grande maioria dos festivais exibe filmes de pessoas que eles não conhecem, né? Então, se tem um filme bom, um filme forte, um filme realmente que chega, é inscrito no festival, chega para a equipe de curadoria e bate ali na equipe de curadoria, tem essa sinergia, tem esse encontro, né, esse momento, é o que vale mais. Muitas das vezes não é porque eu achei o filme, nossa, incrível, genial, em toda a sua plenitude, mas muitas das vezes ele é muito instigante, diferente, propõe coisas, está em busca de trazer novos elementos, novas discussões, e isso para mim acaba atraindo tanto quanto um filme que eu vejo e falo que é perfeito do começo ao fim. Para todo mundo da equipe de curadoria, a gente sempre tenta trabalhar com as pessoas que entendem essa visão, que têm essa visão, que muitas vezes, para nós, a gente vê que em diversos momentos os filmes chegam e eles têm um tema, às vezes muito interessante, instigante, mas acabam esquecendo do cinema. Ou, por outro lado, tem uma proposta estética muito interessante, muito instigante, mas acabam esquecendo que ele faz parte do mundo, né? Que esse mundo é permeado de discussões. Então, o equilíbrio disso é o que a gente sempre está buscando. Claro que muitas vezes um filme vai mais para um lado ou para o outro, mas para nós também a gente entende que o ideal é esse, mas também a gente entende que tem que ter os outros tipos, porque naturalmente vai ter, e que também nem todos os filmes vão conseguir chegar nessa plenitude assim, mas enfim, os filmes também que trabalham de outras maneiras e que de alguma forma se encaixam, dialogam com esses aspectos, interessam para nós e a gente acaba selecionando para o festival. A curadoria é um processo extremamente cansativo, assim. Eu começando a falar um pouco do fim da curadoria, é um momento quando a gente acaba esse processo de seleção dos filmes em abril e começamos ele em janeiro. Em janeiro, assim, oficialmente, mas antes disso a gente já está vendo filmes, discutindo filmes, mas são 4 meses ali muito intensos que meus olhos acabam, assim, explodindo, assim, quase, de tanto ver filme, de tanto se esforçar a ver filme, a entender os filmes. Então, é uma coisa que eu posso garantir que a grande maioria dos festivais, todos os filmes que são inscritos são vistos por alguém da curadoria, né? Então não tem, já ouvi também muita gente falar, não, os festivais nem vê os filmes, não sei o que, só pega aqueles filmes que eles conhecem, não sei o que. Não, definitivamente não é isso, não acontece isso. Na grande maioria dos festivais, claro, pode ter festival que aconteça isso, mas no Olhar de Cinema eu tenho certeza absoluta que não. Na maioria dos festivais que eu conheço, que eu já fui também, todos eles têm essa preocupação de realmente ver todos os filmes são inscritos. Às vezes são inscritos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 filmes, dependendo do festival. Mas aí se monta um grupo de equipe de curadoria e que tem um processo muito bem definido para dar conta de ver esses 3.000 filmes, por exemplo, no Olhar de Cinema, que são inscritos, que a gente tem acesso, né? A gente começa a curadoria em janeiro, oficialmente, com abertura de inscrições e tal, e finaliza em abril com os últimos convites para curtas e longas do festival. É um processo que vai passando tem várias etapas, em 2 grupos bem definidos, que é a curadoria dos curtas-metragens e a curadoria dos longas-metragens. Todos os filmes são vistos pelo menos por um dos curadores. E aí, a partir desse momento, se há alguma dúvida, passa para uma segunda opinião, se há uma certeza, já passa para uma etapa posterior para ser visto pela direção artística, que seria eu no caso, ver esse filme. Então, a gente tem toda uma engrenagem funcionando que tem vários processos para que todos os filmes sejam vistos, que a gente tenha uma atenção especial com cada um dos filmes inscritos e realmente a gente consiga chegar na melhor seleção possível daquilo que a gente recebeu dos filmes. Então, é realmente um passo a passo que a gente vai construindo a seleção com muita calma. Então, a gente não espera, não é que acaba 2 de março as inscrições do Olhar de Cinema que a gente vai começar a ver 3 de março os filmes. Não, a partir do momento que a gente abriu as inscrições, em
em 6 de janeiro a gente abriu as inscrições, a gente já está assistindo o filme. Antes mesmo disso, a gente já está assistindo o filme. Então, outubro, novembro, dezembro, a gente já está discutindo questões de mostra dos olhares clássicos, da olhar retrospectivo, até filmes contemporâneos que a gente vê que estão sendo falados, que sai crítica, que estão em alguns festivais, que ganham prêmios em festivais, a gente já começa a ver. Não que isso mude alguma coisa, não muda absolutamente nada, mas a gente vai pegando alguns filmes que estão se destacando para entender por que eles estão se destacando. Porque também é importante a gente saber o que a gente não está selecionando, né? E não somente o que a gente está selecionando, e entender o que está sendo premiado nos festivais, mesmo que seja para não selecionar, e na grande maioria dos casos a gente não seleciona, não é isso que define a seleção ou não de um filme, mas é importante saber o que está acontecendo nos festivais, dos filmes contemporâneos que estão sendo feitos, para realmente chegar, ter uma visão e uma proposta de curadoria clara, dentro do olhar de cinema, e que não repita outros festivais também, né? Não é a ideia, é que ele tenha uma característica própria, que ele tenha uma personalidade própria e que com isso, tendo essa personalidade própria, tendo essa proposta de cinema, de visão de cinema, que é, né, o nome do festival Olhar de Cinema, ele seja um festival duradouro e que também ele toda a edição se reinvente, né? Porque também aquela curadoria que começou em 2012, hoje já não funciona mais. Hoje o mundo mudou, até a linguagem cinematográfica mudou, então tudo muda, então também a gente tem que se mudar, a gente tem que adaptar e não pode ficar preso a alguns conceitos, algumas crenças que a gente tinha lá em 2012, quando começamos esse processo de curadoria de festival.